Saúdo a você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que hoje você possa sair daqui alimentado espiritualmente pela palavra que há de escutar. Eu tenho certeza que você jamais ouviu aquilo que ouvirá hoje. Portanto, esteja atento. Você que é um estudioso da palavra, que depois gosta de conferir tudo que foi ensinado, a ver se as coisas são assim mesmo. Você que é um bereano, como diz a Bíblia, em Atos capítulo 17, tome o teu papel, a tua caneta, anote as passagens e depois faça a tua conferência. A propósito, se você gostar da mensagem ou tiver dúvidas quanto a ela, coloque o teu comentário abaixo do vídeo. Além de você poder ser atendido, você estará contribuindo para que outras pessoas possam também encontrar o vídeo no YouTube. Atenção, se você gostar também, não esqueça de colocar o joinha ou o curtir, que também vai auxiliar na divulgação da palavra. Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12. O tema de hoje vai ser um verso bíblico. Quem quiser ganhar sua vida na terra, perdê-la. Mas quem perder sua vida na terra por amor de Jesus, ganhá-la-á. Este é o pensamento-chave da mensagem de hoje. Em 1 Reis, capítulo 12, nós encontramos a história do filho de Salomão, o rei Roboão. O momento era logo depois de ele assumir o trono. O seu pai havia falecido e agora o rei ia encontrar-se com o povo como rei pela primeira vez. No verso 1 diz que Roboão foi para Siquém, porque todo Israel veio para Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. Teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E aí, ouvindo o conselho dos jovens, ele disse no verso 14 o seguinte ao povo: E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. A linguagem aqui, claro que ela é figurada. Ninguém pode imaginar que ele ia mandar pessoas, colherem o inseto escorpião e tentarem fazer com que o escorpião picasse o povo. Não era esse o sentido. Aqui nós estamos vendo que ele faz uso de uma símile, um comparativo, para explicar alguma coisa. Ora, qual era o tema em causa? O tema em causa, quando nós analisamos no livro de Crônicas, que trata do mesmo relato, nós vemos que era imposto, eram os impostos. Queria que vocês abrissem comigo em 2 Crônicas, capítulos 9 e 10. Vamos para 2 Crônicas. Ali nós vamos ter o mesmo relato, porém teremos um detalhe adicional
que vai nos ajudar a entender a questão. 2 Crônicas, capítulo 10. E nós vamos no verso 11, chegar ao mesmo ponto da história onde paramos do livro de Reis. Assim que, se meu pai vos fez carregar de um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E aí o que aconteceu quando o povo escutou isso aí? Verso 16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, então o povo respondeu ao rei, dizendo: que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé. Israel, cada um as suas tendas. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim, todo o Israel se foi para as suas tendas. Verso 18. Então, o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha o cargo dos tributos, ou impostos. Porém, os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, de que morreu. Aqui nós vemos o que estava em causa. Salomão havia agravado o povo, havia colocado muita carga sobre o povo, carga de impostos. E o povo veio até Roboão pedindo ele que aliviasse os impostos. E Roboão, seguindo o conselho dos jovens, o que ele falou é: eu vou aumentar ainda mais os impostos. Só que ele usou uma linguagem figurada para transmitir essa mensagem. Ele disse: o meu pai vos castigou com açoites. A taxa tributária que Salomão impôs sobre o povo era comparado ao açoite. Mas o valor dos tributos que Roboão queria colocar sobre o povo seria comparável à picada do escorpião. É interessante que até na linguagem popular associa-se, né, o escorpião com o dinheiro, né? Quando uma pessoa é pão dura, não gosta de gastar, ele fala: ih, tem escorpião no bolso, né? Então, de alguma maneira, o povo, né, consegue fazer essa associação. Toda associação válida e verdadeira, ela deve vir do ensino da palavra de Deus, né? Então, irmãos, aqui falava do escorpião. É interessante que nos últimos dias, conforme nos relata o livro de Apocalipse, o povo vai passar por situação semelhante. Hoje eu andava no trânsito e eu olhei assim no adesivo de trás, né, de um carro, estava assim: eu trabalho 5 meses para pagar impostos. Né? Então de 12 meses, 5 meses ele trabalha e paga impostos. E já está achando ruim. Mas o livro de Apocalipse, ele fala que há de chegar um tempo onde as coisas vão ficar muito piores. Há quem diga: não, mas se sai o partido tal e entra o partido tal, a situação melhora. Se sai o fulano de tal e entra o ciclano, a situação pode melhorar. Só que o histórico que nós temos é: entra governo, sai governo e os impostos só aumentam, só sobem. Não tem nada que diminui. Isso também é um sinal do tempo do fim. É um sinal dos tempos. E aquele que estuda a Bíblia com profundidade vai entender os sinais dos tempos. Os impostos não vão diminuir. E Deus, Ele quer que nós desviemos o nosso olhar da questão da carga tributária e nós coloquemos o nosso olhar em outra coisa. É por isso que Ele nos dá a mensagem que nós vamos encontrar em Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9, versículo 5. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. O Apocalipse está falando de um momento no qual, assim como no passado o povo foi ameaçado de ser taxado com tributos tão altos que seriam comparáveis à picada do escorpião, no tempo do fim o povo vai estar sob uma carga tributária tão alta que também será comparável à picada do escorpião. Isso levará os homens a uma angústia tremenda,
Porque o versículo 6 diz assim: e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Irmãos, cada vez mais eu ouço pessoas dizendo: olha, não estou conseguindo pagar os impostos, estou devendo para o governo, não sei o que eu faço. Se a situação hoje já está difícil, imagina quando chegar esse tempo do Apocalipse. Porque a maioria da população hoje é devedora. E aí, como serão as coisas? E o que é que Deus tem para nós cristãos nesse tempo? Isso é o que nos interessa. Afinal de contas, saber apenas que os impostos vão aumentar, isso em que vai nos auxiliar na nossa comunhão com Deus? Não parece que vai auxiliar muita coisa. Mas quando nós entendemos o contexto de Apocalipse 9, isso vai ficar mais claro. Vamos então analisar com um pouquinho mais de detalhe. Quem vai ser afligido por essa carga tributária tão alta? Versículo 4. Foi-lhes dito, aqueles que iam afligir, versículo 3. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Então esses gafanhotos têm que ser seres que vão cobrar tributos, certo? Porque eles é que vão afligir o povo. Versículo 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens. Essa é uma outra questão, é um outro detalhe que confirma que a questão aqui não é uma calamidade natural, não trata-se de um furacão, de um tsunami, nada disso. Por quê? Aqui diz que a natureza não vai ser afetada por esses gafanhotos, certo? As árvores permanecem do mesmo jeito, a erva permanece do mesmo jeito. Quem é afetado são só os homens. Pergunto, o imposto afeta as plantas? Afeta os animais? Não, afeta só nós. Então note que se a gente avalia com cuidado a Bíblia, a gente começa a entender bem o significado. Versículo 4. Foi permitido a eles que fizessem dano somente aos homens. Mas que classe de homens? Vejam bem no final do verso. Homens que não têm na testa o sinal de Deus, ou selo de Deus. Interessante. Então, aqui Deus vai fazer distinção entre aquele que o serve e aquele que não o serve. Aquele que não o serve, portanto não tem o seu sinal, ele vai ser vítima dessas altíssimas taxas de impostos. E aquele que serve a Deus não vai ser vítima. Qual é o sinal que vai marcar a diferença entre uma classe de pessoas e a outra classe de pessoas? Vamos abrir a Bíblia em Êxodo para conhecer qual é o sinal de Deus, né? Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31. Marquem Apocalipse 9, porque nós vamos voltar para lá. Êxodo 31, versículos 16 e 17. Guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel, será um sinal para sempre. Então o sinal será o sábado. Quem guarda o sábado terá o sinal. Quem não guarda o sábado não terá o sinal. Apocalipse 9 diz que vão ser taxados com impostos altíssimos aqueles que não têm o sinal. Portanto, aqueles que não guardam o sábado. E aqueles que guardam o sábado vão ter essas taxas sobre eles? Não. Talvez você possa estar com um nó na cabeça agora, né? Pensando, poxa, mas no tempo do fim, vai ter perseguição contra o povo de Deus, e como é que o povo vai ser favorecido financeiramente? Será que é isso que o Senhor está dizendo? Será que Apocalipse 9 está apresentando um evangelho da prosperidade? A Bíblia prega o evangelho da prosperidade, meus queridos? Não. A Bíblia prega o evangelho da salvação. Deus está preocupado com o nosso enobrecimento moral, com a elevação do nosso caráter.
com a transformação do nosso ser, da nossa alma. Ok, então como é que, nesta época, o guardador do sábado não vai sofrer com estes impostos altíssimos, enquanto o ímpio, aquele que estiver em desobediência a Deus, este vai sofrer. Veja, eu não estou dizendo que quem guarda o domingo hoje são todos ímpios, tá? Ímpio é aquele que ouve a palavra do Senhor e não obedece. Então, se você, na tua sinceridade até hoje, guardou o domingo, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Pode ser que seja hoje a primeira oportunidade na qual você está recebendo o ensino do sábado. Se for isso, então peça mais esclarecimento, nós podemos te ajudar com isso, e você vai estudar sobre o tema. E estando convencido, você então sabe o que fazer. Vai obedecer ao Senhor. Uma coisa é certa. Uma coisa certa eu digo, no tempo de Apocalipse 9, que é um tempo apontando o futuro, ok? As pessoas já vão estar esclarecidas. Então, neste tempo, de fato, aquele que não estiver guardando o sábado, este sim vai estar em rebeldia contra o Senhor. Ok, então como é que o povo de Deus vai escapar a isso? Meus queridos, eu creio que vocês vão se surpreender ao descobrir. Tenho certeza. Vamos notar uma coisa aqui. Como é que começa Apocalipse 9? Porque isso vai nos ajudar a entender o tempo, ok? Vai nos ajudar a entender quando isso vai acontecer. O Apocalipse 9, versículo 1 e versículo 2. O quinto anjo tocou a trombeta, e eu vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quem é a estrela que caiu do céu? Satanás. Esse é o diabo, Satanás, né? Estrelas são anjos, está lá em Apocalipse capítulo 1, versículos 18 a 20, ok? Então, a estrela caída do céu é Satanás. Quando é dito que ele recebeu a chave do poço do abismo, o receber a chave dá o sentido de receber autoridade. Ou seja, eu vejo uma porta aqui, por exemplo, aqui próximo, né? Se eu tiver autorização do dono da casa, eu posso portar uma chave para abrir e fechar a porta quando eu bem desejar. Mas para isso eu preciso de autorização. Então, o receber a chave tem a ver com autoridade. Deus vai permitir, portanto, que nesse tempo, Satanás abra o poço do abismo. Versículo 2. E abriu o poço do abismo. E o que acontece quando Satanás receber essa autoridade sobre o poço do abismo? Vamos abrir em Apocalipse 17. Apocalipse 17, versículo 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Opa, então a besta do Apocalipse está por vir. Satanás vai receber a autorização de permitir com que a besta receba o seu poder na terra, de fazer com que a besta tenha a autoridade. Apocalipse 13 nos apresenta o mesmo fato em outra linguagem. Vamos para Apocalipse 13, versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão, quem é o dragão? Satanás, o diabo. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Agora eu vou falar diretamente a vocês que já conhecem um pouco das profecias bíblicas, e você também que está nos assistindo e também já nos acompanha há algum tempo. Se você nos assiste pela primeira vez, eu peço a você que busque os outros vídeos que falam da besta, para daí entender a explicação. Mas a besta, segundo a Bíblia revela, é um poder político, religioso e perseguidor, que foi materializado na Idade Média no papado medieval. A Bíblia diz que o papado perdeu o seu poder. Isso é equivalente à besta receber uma ferida mortal. Mas a Bíblia diz que essa ferida mortal há de ser curada. E o papado vai voltar a receber o poder nos últimos dias.
Em Apocalipse 17, é dito que a besta sobe do abismo. E para a besta subir do abismo, Satanás tem que receber de Deus a autorização para providenciar isso aí. Em Apocalipse 9, a linguagem simbólica é essa. Satanás recebeu a chave, ele recebeu a autorização para apresentar diante do mundo a besta novamente. Note que o papado está voltando a ter a popularidade que tinha anteriormente. Cada vez mais o papado avança. Basta você olhar nas banquinhas. A cada mês você tem uma capa de revista que fala do Papa. Não é verdade? E fala bem. Então nós estamos vendo o papado reganhando aquele poder, ou readquirindo o poder que teve no passado. A Bíblia revela que o papado vai voltar a ter o poder de perseguir os santos. É aí que ele será novamente a besta. Porque a besta sempre é o símbolo de um poder político, religioso e perseguidor. Apocalipse 9, portanto, ele está nos levando para o tempo em que o papado vai voltar a ter o poder de perseguir os santos. O tempo em que o abismo vai ser aberto e agora a besta vai dominar. E o que vai acontecer com os guardadores do sábado quando a besta dominar? Ora, nós sabemos que o papado apregoa o domingo como dia de repouso. Isso contrariando as Escrituras. Inclusive, eles dizem, isso aí não é segredo nem para os católicos, porque na própria Bíblia Católica, você pode pegar qualquer uma, abrindo em Êxodo, capítulo 20, versículo 8, lá vai estar escrito: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E daí, algumas Bíblias trazem a nota de rodapé dizendo que esta celebração a igreja transferiu para o dia da ressurreição de Jesus, que é o domingo. Portanto, eles mesmos dizem, fomos nós quem mudamos. Deus falou uma coisa e nós falamos outra. Quem segue, portanto, a orientação do dia de repouso dominical está seguindo o homem, está seguindo a autoridade humana. Ao passo que quem segue o sábado está obedecendo o mandamento do Senhor. Ok. Posto isto, nós vamos ver em Apocalipse 13 o que vai acontecer com os guardadores do sábado quando a besta receber o seu poder. Apocalipse 13, versículo 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. A marca da besta é a marca de autoridade papal. Isso o próprio papado já afirma que é a observância do domingo. Eles dizem que essa é a prova, que eles alegam, de que a igreja tem poder de mudar o que Deus estabeleceu. Portanto, aqueles que forem esclarecidos quanto a ser o sábado o dia de repouso e permanecerem guardando o domingo, receberão, por fim, o sinal da besta. E os guardadores do sábado não receberão o sinal da besta, porque estarão guardando o dia do Senhor. Só que o Apocalipse revela que quando o papado voltar a ter o poder, os guardadores do sábado serão impedidos de comprar e de vender. Isso quer dizer que, em termos de dinheiro, eles vão ficar sem nada. Não é verdade? Vão ficar sem nada. Daqui nós podemos tirar várias lições, meus queridos. Mas antes de eu falar muita coisa, eu quero fazer a conexão com Apocalipse capítulo 9. Muitas pessoas pensam, não, mas guardar o sábado é difícil, porque eu posso ficar sem o emprego e, consequentemente, sem o dinheiro. Ou posso deixar de ganhar dinheiro. Só que a Bíblia está revelando aqui o seguinte, realmente, quando o papado tiver o poder, os guardadores do sábado vão ficar sem dinheiro. Mas, por outro lado, eles vão ficar livres de tremendos incômodos. Porque quando a besta assumir o seu poder, os guardadores do domingo serão afligidos com impostos tão altos, comparáveis à picada do escorpião.
Porque, irmão, não se engane. Quando Satanás tiver o controle sobre os governos da terra, como vai acontecer nesta época, o que o povo vai ver é um governo tirano e cruel, como o diabo sempre foi. O diabo veio para fazer 3 coisas: roubar, matar e destruir. Não é verdade? Então, coloquem o dragão no governo da terra e vocês vão ver ele roubando. Ele vai roubar cada um de vocês. Aí nós vemos que não será vantagem para o ímpio manter as suas posses em desobediência a Deus. Aí eu repito o que Jesus disse: quem quiser perder sua vida por amor de mim, achá-la. Mas quem quiser ganhar sua vida nessa terra, vai perder. Suponhamos que a pessoa tenha dito assim: não, eu vou guardar o domingo, porque eu não quero perder o meu patrimônio, eu quero ter o suficiente para sustentar a minha família, etc. Só que pouco tempo depois dela fazer essa decisão, o próprio governo que ela escolheu e ao qual ela se submeteu, vai tomar o que ela tem. Que vantagem, portanto, terá o adorador da besta? Nenhuma. Irmãos, por mais que o cristão tenha que passar por dificuldade para obedecer, por mais que o cristão tenha que passar por provas, por mais que o caminho do cristão seja estreito, ele é o melhor, porque nele está a misericórdia de Deus operando. O justo será amparado pelo Senhor. A Bíblia diz para o justo: o seu pão será dado e as suas águas serão certas. Agora, o ímpio não tem o amparo e a proteção do Senhor. E a queda do ímpio será no momento. Portanto, os santos não terão problemas porque eles não terão posses, então vai confiscar o que de quem não tem nada? Certo? Então, nesse aspecto, os santos estarão isentos, estarão livres. Não porque o governo da terra os favoreceu, mas porque Deus já os livrou disso. E daqui nós tiramos uma outra lição, meus queridos. Nós devemos orar a Deus, pedindo a Ele que Ele nos revele quando é o momento de nós nos desfazermos das nossas posses e investirmos na pregação do Evangelho. Deus não pede para fazermos as coisas sem juízo, por impulso do momento, a fim de que amanhã, daqui a 24 horas, nós fiquemos padecendo, fazendo coisas que Deus não tem solicitado. Mas aqueles que estiverem orando a Deus, pedindo orientação dele, para que ele diga quando se desfazer das suas posses e por quanto vendê-las para investir na obra, Deus vai revelar. Deus vai pôr no coração desta pessoa, porque Deus vai guiar a cada pessoa no caminho da sabedoria. E é importante nós termos isso em mente, pelo que nós já vimos. As posses que não forem usadas para o avançamento da obra do Senhor, até iniciar-se o governo final da besta, o governo do papado em toda a terra, estas posses não vão mais ter nenhuma serventia. Porque nós perderemos tudo. Se nós formos ser obedientes a Deus, então teremos tudo confiscado, seremos impedidos de comprar e vender. E se decidirmos desobedecer e ficar com as posses, perderemos, porque também, devido aos impostos impagáveis, nós ficaremos sem nada. E a Bíblia, meus irmãos, nos dá vários exemplos disso. Eu posso citar, por exemplo, o caso de José no Egito. José era obediente a Deus, não é verdade? E ele foi usado para que colhesse o mantimento nos anos de fartura, e aí nos anos de seca, só o faraó tinha comida. E o que aconteceu com o povo do Egito? O povo primeiro entregou seu dinheiro em troca de comida, depois entregou as suas posses em troca de comida, entregou seus imóveis em troca de comida e finalmente se vendeu como escravo. Aí ficou estabelecido o costume de que o quinto das colheitas era do faraó, ou seja, um imposto de 20%. Meus irmãos, estas coisas foram escritas para ensino nosso, a quem o fim dos tempos tem chegado. Nós precisamos ser pessoas esclarecidas. Mas esclarecidas com que propósito? Com o propósito de tomar uma decisão de obedecer a Deus. Tudo que Deus pede hoje é: consagre-se completamente a Deus. Consagre a tua profissão, se é uma profissão justa e digna, porque se não for, você deve mudar. Consagre a tua profissão. Consagre o teu trabalho, consagre as tuas posses, consagre
a tua renda e peça a Deus sabedoria para que você seja um bom administrador. Ninguém aqui vai fazer um apelo dizendo, olha, você entrega tudo hoje. Não é isso que Deus está falando. Mas o que nós estamos apelando a cada um de vocês é que orem para que Deus coloque na mente e no coração de cada um quando e por quanto vender e quando dispor das suas posses para investir na obra do Senhor. Estejam atentos às profecias, estejam atentos aos sinais dos tempos, porque eles vão nos demonstrar quando temos que fazer as coisas e quanto tempo ainda temos. Uma coisa é certa, meus queridos, não temos muito tempo pela frente. Principalmente para quem mora no Brasil, viu grandes mudanças nesse ano, não é verdade? O povo parece que sente, né, uma treva baixada sobre ele, uma opressão, fruto do que tem visto, principalmente no segundo semestre. Os indicadores econômicos, né? Enfim, a política e outras coisas. Para onde o cristão então deve olhar? Eu recomendo você para olhar para Jesus. Olhar para a sua palavra. E fazer o único objetivo da tua vida, obedecer àquilo que Deus diz. Irmãos, eu vou falar algo que eu estou praticando, ok? Não vou dizer algo que eu não tenha feito. Eu estou evitando assistir jornais, telejornais, ou mesmo ver os jornais na internet, com essas notícias que estão bombardeando a população a cada dia, para dedicar o meu tempo em fazer a obra de Deus, estudar a sua palavra e conhecer a sua verdade. Aconselho vocês a fazerem o mesmo, porque nós não temos muito tempo nessa terra. E nós precisamos compreender a vontade do Senhor e nos colocar em harmonia com esta vontade. Obedecer ao Senhor em tudo. Quem fizer isso, meus irmãos, vai enfrentar tempos difíceis? Vai, porque todos vão passar por tempos difíceis. Contudo, verá sempre a mão do Senhor misericordiosa lhe protegendo. Irmãos, Deus nos protege de formas até que nós não entendemos. E o estudo de hoje é uma demonstração disso, não é verdade? Quando pareceria que o cristão ia ficar sem nada, na verdade Deus está tirando ele de um problema. Irmãos, eu fecho com uma experiência que o Senhor me deu hoje. Nós estávamos trabalhando na empresa com o foco de aprovarmos um produto e conseguimos vender. Graças a Deus conseguimos aprovar o produto e esperávamos que o produto fosse já vendido. Ocorre que, por razões que não vem ao caso explicar, não ia acontecer a compra do produto agora. E eu já tinha até pedido reserva, né, de alguns insumos para poder montar o material e nós entregarmos. Irmãos, é quando ontem eu me conformei e falei, bom, tá bom, então agora é esperar, né? Irmãos, hoje eu fui olhar novamente o orçamento daqueles insumos que eu precisava para produzir o produto. E qual é a minha surpresa ao ver que eu tinha me confundido o preço. O preço havia sido cotado em dólares, mas eu pensei que o preço era em reais. E tinha feito o cálculo do preço e tinha dado o preço de venda. Se tivesse vindo o pedido, teríamos um baita de um problema. Graças a Deus vimos a tempo, agora o problema já está solucionado. Mas então Deus, irmãos, Ele atua para nos proteger de formas que nós não entendemos. E nós precisamos confiar nele. E confiança no Senhor é algo que se desenvolve. Não se aprende em 24 horas. Ou nós andamos junto com o Senhor desde já, obedecendo, para na época da crise estarmos firmes com Ele, ou então lá a nossa fé vai fraquejar. Querido irmão, querida irmã, o apelo do Senhor para nós deseja você hoje tomar uma decisão de andar com o Senhor desde já. Andar em obediência ao Senhor, a tudo que o Senhor diz, para que quando chegar aquela crise, você estar preparado e a tua confiança nele ser firme o suficiente. Quem hoje deseja dizer ao Senhor, Senhor, eu quero andar contigo desde já. Eu quero te obedecer. Amém. Glória a Deus. Lembre-se, em Apocalipse 14, versículo 12, o Senhor nos diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Andar com o Senhor é andar em obediência aos 10 mandamentos da sua santa lei.
por meio da fé de Jesus, isto é possível. Se você quiser aprender mais sobre esta caminhada, nós estamos dispostos a te ajudar. Tome nota, papel e caneta. Nós vamos te dizer um e-mail para você entrar em contato conosco. O nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. contato@advertenciafinal.com.br. Vamos nos colocar de joelhos, pedir a Deus que cele esta decisão que tomamos hoje e que nos dê forças para andarmos em harmonia com a sua vontade. Santo e bom Deus, queremos te agradecer, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam a cada dia sobre as nossas vidas. Hoje nós estivemos estudando a profecia e podemos ver como é que o Senhor vai abrindo os caminhos para nós, para que nós soframos o mínimo possível, a fim de que, andando em obediência a Ti, sejamos protegidos. Senhor, certamente estas palavras, corretamente compreendidas, são para nós um incentivo para continuarmos andando no Teu caminho. Amém. Nos ajude, a Deus. Dá-nos o Teu poder. Dá-nos um firme propósito de andarmos em obediência ao Senhor. Amém. E que nada nos faça desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Amém. E, Senhor, se chegarmos em situações nas nossas vidas, nas quais não consigamos ver o horizonte, não consigamos entender o porquê estamos atravessando o vale, que possamos, Senhor, descansar em Ti, sabendo que o Senhor está conduzindo tudo. Amém. E que chegaremos ao porto seguro se Te obedecermos. Amém, Senhor. Senhor nosso Deus, abençoa cada irmão que recebeu esta mensagem, aqui e também pelo vídeo. Que o Teu Espírito seja derramado sobre o coração de cada um. E que cada um, ó Deus, possa, fortalecido por Ti, andar no caminho da obediência aos 10 mandamentos. Amém, Senhor. Abençoa este ministério, quarto anjo, advertência final. Que ele possa, guardado por Ti, ser um instrumento, a fim de que muitas almas venham andar pelo Teu caminho e se prepararem, Senhor, para a segunda vinda do Teu Filho amado em breve. Amém. Te pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Querido irmão, querida irmã que nos assiste, queria já te convidar para o nosso próximo encontro, que será no sábado, a partir das 10h30 da manhã, horário de Brasília. Lembrando que no momento nós estamos no horário de verão, portanto, você que está fora do Brasil, fique atento, a diferença é 1 hora adiantado em relação ao que você estava acostumado a ver, ok? Também quero convidar a você que gostou da mensagem, que você não se esqueça de clicar no curtir e colocar o teu comentário embaixo do vídeo. Assim, você vai contribuir para que outras pessoas possam estar assistindo também. E se você está convencido de que é neste ministério que você vai se preparar para a segunda vinda de Jesus, você quer se unir às pessoas que estão com o mesmo propósito de obedecer os 10 mandamentos da lei de Deus, nós convidamos você para entrar em contato conosco por e-mail e nós vamos te informar como isso pode acontecer, ok? Se houver um grupo ou uma igreja na tua cidade, nós vamos indicar. Repetindo, nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Feche os seus olhos, vamos orar. Quero invocar a bênção do Senhor sobre a tua vida antes de despedirmos e encerrarmos a transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Fique com Deus e espero estarmos juntos na próxima oportunidade. Até lá.